E no meio de tudo isso tem a polêmica das bets. As bets acabam prejudicando o comércio porque a população começa a gastar dinheiro em aposta. Acontece nesse momento uma audiência pública sobre o mercado de apostas online, as conhecidas bets. O ministro Luiz Fux, que é o relator do processo, vai elaborar o voto e liberar o processo para julgamento. A data da votação ainda não foi definida. Essa audiência terá enfoque nos aspectos econômicos das apostas eletrônicas. É uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei das bets, que diz que ela está desviando recursos que deveriam ir da população para o consumo do comércio. Representantes do Banco Central, do Conselho de Orientação Fiscal COAF, das loterias estaduais do Paraná e do Rio de Janeiro e da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, vão ser ouvidos na audiência. Aspectos, primeiro, ligados à saúde mental dos apostadores, que é a ludopatia, que é o viciado em jogo, também vão ser debatidos. De acordo com o levantamento divulgado em agosto pelo Banco Central, beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais em bets. Deixando claro, ele não pode usar o cartão do Bolsa Família para apostar. As bets, as empresas contestaram dizendo isso. Nem pode usar o cartão de crédito, mas ele pode apostar por outras formas. Então, ele é beneficiário do Bolsa Família, não usa o cartão, mas ele usa outras formas de fazer esta aposta. Minha querida Eliana Passarelli, as bets, você, a visão sua como procuradora de justiça pode coincidir com a do Ministério Público ou não, é a sua visão. As bets são algo positivo na medida que podem aumentar a arrecadação tributária, ou esses jogos eletrônicos empregam muito pouco, têm uma baixa empregabilidade, o que eles trazem de recursos são os mesmos recursos que seriam gastos no comércio e são gastos nessas bets, e ainda se prestam à manipulação de resultados de partidas esportivas. Tem o lado positivo e tem o lado negativo. Você, com a sua experiência, uma promotora, somos da mesma idade, mas você entrou muito antes do que eu no Ministério Público. Qual a sua visão? Corrigindo, não somos da mesma idade. Infelizmente, não somos. Gostaria, mas tive a honra de trabalhar com você e muito feliz por isso. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de afirmar é que realmente nós estamos agora vivendo um momento surreal da máfia brasileira. Essa é a verdade. Nós estamos aqui com uma máfia que está indo para todos os lados, não tem mais para onde ir. Então, nós estamos nos jogos, nós estamos nas empresas de ônibus, nós estamos nas bets, nós estamos em todo lugar. Nós, que eu digo bandido, né? Porque, graças a Deus, o time daqui não está nisso tudo. Mas o que eu quero reafirmar é o seguinte. Infelizmente, se fosse bem aparelhada a legislação das bets, nós não teríamos esse problema, né? Tudo se volta, e eu tenho que repetir isso 1000 vezes, que depois nós vamos falar sobre o crime organizado, mas tudo se volta ao Congresso Nacional. Havendo uma lei séria, uma lei que se proponha a tratar a corrupção desse país com mais seriedade, que se proponha a combater o crime organizado com mais organicidade, enfim, nós poderemos ter, sim, os jogos. Eu não vejo como a ludotopia pode, de alguma forma, inferir na economia brasileira. Eu não vejo. Eu vejo o jogo como uma forma lícita de ganho, vejo o jogo, sim, que deve ter o seu emprego. E na época dos bingos, você também era do Ministério Público nessa fase, né? Apesar da lavagem de dinheiro nos bingos, quantos empregos nós gerávamos? Exato. Né? Lá atrás, na época dos cassinos, onde nós não éramos vivos, mas quantos empregos se geravam nos cassinos? Então, eu não sou contra, não, eu sou a favor. E quem for doente, que vá se cuidar. Essa... Muito bem, mandou pau a doutora aqui, Eliana Passarelli. Agora, uma coisa importante, Kriegner. Os cassinos
instalados em resorts vão aumentar muito o turismo no país. É impressionante como o Brasil, até bem pouco tempo, tinha menos turistas do que o Uruguai. O Brasil, com uma faixa litorânea, 8 mil quilômetros de faixa litorânea, 8 milhões de quilômetros quadrados, 8 mil quilômetros de faixa litorânea, e recebe poucos turistas. A Turquia, por exemplo, recebe 8 vezes mais turistas do que o Brasil. E é claro que os jogos poderiam gerariam emprego, como disse a Eliana Passarelli. As bets eletrônicas, elas geram pouca empregabilidade. E o governo acabou invertendo a ordem, aprovando elas antes dos cassinos. Como você vê essa questão e você é a favor ou contra? A Confederação Nacional do Comércio ingressou com uma ação questionando as bets, dizendo que a população está gastando um dinheiro que deveria ser gasto no comércio. Como você vê essa questão e dos jogos eletrônicos e também dos cassinos? Os cassinos, eles geram muito mais emprego, como você colocou, do que os próprios jogos eletrônicos, que às vezes não geram nenhum tipo de emprego, e especialmente o emprego formal, né? Esse é um ponto para a gente considerar. Eu estive alguns meses atrás, Capeza, um dia, numa cidade aqui do interior de São Paulo, e de 20 mil habitantes, mais ou menos. E ali eu conheço bem essa cidade, e aí eles estavam ali no centro da cidade, que é o lugar onde tem o comércio, geralmente é mais agitado, só que era um dia comum da semana e estava completamente vazio. E conversando com um dos comerciantes, eu perguntei o que aconteceu com a cidade. Hoje é algum tipo de feriado, aconteceu alguma coisa? E ele disse, olha, é que semana passada teve um jovem aqui da cidade que jogou no Tigrinho e ganhou uma moto. Então a cidade ficou sabendo disso, todo mundo apostou na mesma plataforma para tentar ter o mesmo ganho e ficaram sem dinheiro. Aquelas 2 semanas seguintes, elas foram terríveis para o comércio local. Então esse é um exemplo pontual, mas que é sintomático sim. Por quê? O dinheiro, ele vai circular, isso é verdade. Não dá para a gente achar que o dinheiro está indo só para o bolso do dono da plataforma, não é isso. Ele vai circular de uma forma ou de outra. Porém, quando ele circula via comércio, ele vai gerar mais empregos, ele também vai ter mais recolhimento de tributos. Então, você tem uma diferença aí que seja mais... Não, nunca. O nome nunca vou jogar. Né? É isso que as pessoas se atraem, né? Acho inofensivo. Eu não sei como é que é esse jogo, não, mas tem ursinho, tem porquinho. Dá vontade de pegar no colinho. Inofensivo, mas aí ele vem te dar uma mordida e você fica... 86% das pessoas que jogam no Brasil já estão endividadas. Ô, Zagarino, já não bastava a mordida do leão, agora tem a mordida do tigrinho também? Se não é no imposto, é na bet? Qual a tua avaliação? E depois eu quero uma análise da Deise Chocari, que é cientista política, uma análise sociológica sobre o impacto do jogo na vida do cidadão, na sociedade, e qual a opinião dela também sobre esses jogos. Mas e aí, meu querido? A bet é legal, não é? Se vê que a Eliana Passarelli, uma promotora experiente, procuradora, tem uma visão equilibrada. É preciso separar o joio do trigo. Tem organizações criminosas que entram nessas bets e tem aquelas que são empresas internacionais que vão entrar aqui e vão gerar emprego. Como fazer essa separação do joio do trigo e como conciliar isso com o comércio? Que situação complicada nessa adaptação inicial do jogo no Brasil? É complicada sim, mas eu tenho um pensamento bem liberal em relação a isso. Eu acredito que o Estado ele não é pai de ninguém. Cada um faz o que bem entender com o seu dinheiro. Agora, se você está ali se tornando um viciado, você tem esse risco com a bebida. A gente vai proibir também agora de bebida importada no Brasil, porque as pessoas estão gastando mais com bebida importada do que com bebida nacional. Na minha visão liberal, não faz nenhum sentido. Eu acredito que a aposta online, seja ela de uma empresa local, de uma nacional ou como tem sido aí dessas empresas de fora, não muda em nada o fato da pessoa gastar o dinheiro onde ela bem entender. O que é preocupante, sim, é essa questão do vício. Porque isso vai gerar, possivelmente, um grande problema na área da saúde, porque, de alguma forma, a gente vai ter que atender essas pessoas e elas estão se endividando. A solução é fechar o mercado? A gente vai contra a teoria do livre mercado e vai proibir esse tipo de jogo? Aí você vai proibir também o cassino, você vai proibir tudo. Enquanto a discussão no Congresso é para fazer a liberação porque gera emprego. Então, vejam, não dá para ser liberal pela metade. Ou libera tudo, e não importa se é a empresa é de fora, se é de dentro, se está causando prejuízo ou não ao consumidor ali, a pessoa, ao usuário, ou você tira tudo. Ou você é liberal por completo, ou você não é liberal em nada, e você vai ser pai ali do usuário e dizer, olha, eu estou olhando para você, você está proibido de fazer.
Bom, só agradecendo aqui o grande professor de Direito Trabalhista da Pontifícia Universidade Católica, experiente advogado, fazendo a sua contribuição aqui. Aqui a gente tem essa interação com o público, dizendo que no projeto, na PEC, que pretende alterar a jornada de trabalho, o problema não seria propriamente a jornada, mas o custo que impactaria em 120% no custo individual de cada trabalhador. Portanto, é um projeto economicamente inviável, e se é economicamente inviável, me desculpe com todo respeito a quem propôs, é um projeto demagógico. Eu quero ouvir Deise Cioccares sobre o jogo As Bets. Capês, eu sou contra qualquer tipo de proibição porque eu acredito que isso acaba gerando um mercado paralelo, né? Então, o caso das bets, desses jogos de tigrinho, é tudo a mesma coisa. Mas a gente tem um problema aqui no Brasil que é muito maior, né? Que é a falta de estrutura e de apoio para a população para esses jogos. O que eu estou querendo dizer? Qual é a grande promessa desses jogos de apostas online, né? São uma mobilidade financeira instantânea. Então, como a Eliana estava falando, o Kriegner estava falando, né, da questão do moço lá que foi lá, jogou e ganhou uma moto. Então, ele teve uma mobilidade instantânea financeira. É isso que as pessoas buscam através desses jogos e, de novo, recai naquilo que a gente está falando, que é a questão da desigualdade social. Então, a gente tem um problema aqui no Brasil porque se você proíbe esses jogos, você cria um mercado paralelo. Mas se você aprova esses jogos, você vai criar, sim, uma subcultura de jogos e de dependência que o Estado não está apto para apoiar. Não existe uma estrutura estatal que ofereça educação, que ofereça assistência social para essas pessoas. Então, é um problemaço e, de novo, eu reitero meu ponto aqui. O governo está olhando um todo complexo e tentando resolver só uma parte. Tá bom, eu vou oficializar isso daí, vamos lá, a gente vai arrecadar mais. Mas e o que isso vai gerar? E a subcultura que isso vai gerar? Então, de novo, assim, é o Estado olhando para o Estado e não, nunca, jamais para a população, né? E, deixa eu só fazer mais um comentário. Indo também de encontro com o que a Deise falou, eu não jogo. A doutora falou que não joga. Deise, você joga? Não. Então, sabe por que a gente não joga? Porque a gente não tem tempo, a gente está trabalhando. A gente estudou, a gente está trabalhando. Quem joga, geralmente, é quem quer dinheiro, porque tá desocupado, é aquela geração nem que nem estuda, nem trabalha. Esse cara vai lá e, às vezes, faz empréstimo até com agiota. Aí gera um outro problema. Esse é o problema, quando o cara começa a tratar o jogo como investimento. Aí é muito complicado. Eu joguei futebol. Joguei muito futebol no tempo de faculdade. Hoje eu tenho dificuldade de acertar a bola.